Parte 1. Não havia luz elétrica na pequena aldeia de Monte da Serra, onde a vida parecia ter parado no tempo. Numa casa velha, encostada à encosta das serras do centro de Portugal, viviam 4 irmãs sob o olhar severo do pai, Manuel. Ele controlava cada gesto, cada palavra, como se o mundo lá fora fosse um monstro esperando para devorá-las. A mais velha, Lúcia, tinha fugido há muitos anos e conseguido construir uma vida na cidade do Porto, onde enviava cartas com desenhos dos seus filhos. Pequenos pedaços de luz que não ousávamos tocar ponto naquela casa, sem janelas que olhassem para o mundo. A rotina era dura e silenciosa. Teresa, a irmã mais velha entre as que ficaram, tinha as mãos calejadas do trabalho no campo e o corpo curvado pelos anos. Vestia sempre um vestido de algodão grosso, com botas de borracha gastas, e raramente sorria. Quando fazia, era como se o riso tivesse um gosto amargo, meio a lembrar uma piada que ninguém contou. Inês, a do meio, era a sombra da casa, sempre com uma saia longa e um lenço azul claro na cabeça, bordando silenciosamente debaixo da luz fraca de um quinqué. E por fim, Sara, a caçula, com seus 30 anos e ainda intacta, como uma flor que nunca fora tocada pela brisa. Todos os dias, ao amanhecer, o pai distribuía ordens com voz rouca, impregnada do cheiro forte do vinho barato que bebia à noite. Ao campo, sem perder tempo. Nada de praça, nada de festas, e menos ainda de homens. Repetia com a convicção de quem pensa que o mundo é mesmo uma prisão invisível. A única liberdade que as irmãs tinham era aquele curto caminho até o poço do vizinho, a 300 metros da casa. Era ali, entre o som da corda subir cheia de água fresca, que Sara sentia o peito a bater mais forte, como se o mundo se abrisse só para ela. Numa manhã de outono, quando o vento trazia o cheiro das castanhas assadas das aldeias vizinhas, Sara chegou ao poço e encontrou alguém diferente. Um homem que acabará de chegar a Monte da Serra, chamado Jorge, com 40 anos, cabelo escuro salpicado de grisalhos nas têmporas, e um olhar sereno que parecia não pertencer àquele lugar esquecido. Vestia uma camisa azul clara arregaçada até os cotovelos, calças de ganga limpas e uns sapatos de couro que reluziam com o sol da manhã. Parecia mais homem de cidade do que de aldeia, e isso causava um misto de curiosidade e receio. Precisas de ajuda com o balde? Perguntou ele, com um sorriso calmo, enquanto estendia a mão para segurar a corda. Sara sentiu o calor a subir-lhe as faces. Aquele simples toque deixou-lhe as mãos a tremerem, como se uma faísca se tivesse acendido dentro dela. Nunca ninguém lhe tinha tocado assim, nem sequer um roçar de dedos. Jorge puxou o balde cheio de água com firmeza e ofereceu-lhe com cuidado, os dedos dele a roçarem os dela uma segunda vez, demorando um instante que a fez suspirar baixinho. Obrigada, murmurou Sara, a voz quase inaudível. Jorge, apresentou-se ele com um sorriso tímido. Sara, respondeu ela, sentindo que aquele nome lhe ficava gravado na pele. Como se fosse uma promessa. Ao regressar para casa, o olhar do pai estava fixo nela, os braços cruzados e o seno franzido. Por que demoras tanto? Rugiu ele. Sara não disse nada, apenas baixou os olhos com a cabeça cheia do toque de Jorge, da sua voz calma, do sol que brilhava nas suas costas. Naquela noite, enquanto os gritos enchiam a casa escura e as velas tremeluziam, Sara repetia na mente o toque e o sorriso. O mundo podia continuar a ser uma prisão, mas ali, naquele poço, algo dentro dela tinha começado a despertar. E ela sabia, sem saber como, que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas o que ninguém sabia era que, por trás do sorriso sereno de Jorge, escondia-se um segredo que poderia abalar para sempre a aldeia e a própria essência daquela família. E quando a primeira tempestade se aproximasse, não seriam só as nuvens que trariam escuridão. Parte 2. O sol começava a declinar por trás da serra quando Sara voltou a percorrer o caminho para o poço. Desta vez, o coração batia-lhe mais rápido, quase como se antecipasse o encontro que a esperava. Vestia um vestido de algodão leve, azul esverdeado, justo na cintura e soltando-se em pregas que dançavam com a brisa fresca da tarde. Nos pés, uns sapatos de couro gastos, mas limpos, herdados da mãe. O cabelo castanho solto, com alguns fios caindo sobre os ombros, tornava seu rosto ainda mais delicado, e os olhos, grandes e castanhos, brilhavam com uma mistura de curiosidade e medo. Ao chegar ao poço, encontrou Jorge sentado no banco de pedra, a olhar para o horizonte. O seu rosto escuro contrastava com a camisa clara, e os olhos, profundos e calmos, tinham um brilho que parecia ler o que Sara escondia dentro de si. Olá, Sara, disse ele, levantando-se devagar, os músculos firmes revelados pelo movimento. Ela sorriu timidamente e respondeu com quase inaudível olá. Jorge aproximou-se, segurando um balde vazio, e ofereceu ajuda para encher o seu. Sabes, aqui não é tão mal como o mundo lá fora, comentou ele, enquanto puxava a corda, o balde subindo lentamente cheio de água fresca. Sara olhou para ele, notando a serenidade com que se movia, tão diferente do pai que lhe gritava ordens e ameaças.
Era como se Jorge trouxesse consigo uma calma que ela nunca tinha sentido, uma promessa de algo mais. Está sempre a ajudar no poço? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo. Quando não tenho nada melhor para fazer, respondeu ele com um sorriso brincalhão. Também sou conhecido por ser um pouco preguiçoso, sabes? Talvez devesses aproveitar e mandar o teu pai para aqui. Assim ele descansava um pouco. Sara riu baixinho, sentindo-se mais leve, como se aquele simples momento fosse um oásis numa vida de sombras. Os dedos de Jorge roçaram os seus ao passar-lhe o balde cheio, e desta vez ela não afastou a mão. Ficaram ali um pouco, em silêncio, olhando para o poço, como se o mundo pudesse esperar. No regresso, a luz dourada da tarde iluminava o vestido de Sara, fazendo parecer ainda mais suave e esvoaçante. Ela sentia-se diferente, mais viva. Mas o regresso à casa era sempre um choque. Manuel esperava à porta, olhos frios e duros, como se pudesse sentir o segredo que Sara escondia no peito. Tarde outra vez, disse ele, a voz carregada de ameaça. Ela encolheu os ombros, evitando o olhar. O medo era uma sombra constante, mas agora havia também uma chama que lhe queimava o interior, uma vontade de liberdade que crescia a cada dia. Naquela noite, enquanto as vozes se elevavam em discussões e os copos de vinho tilintavam na mesa, Sara deitou-se com o coração acelerado, a imaginar como seria a vida se pudesse escolher o seu próprio caminho. Pensou em Jorge, no seu sorriso tranquilo, nas mãos que tinham tocado a sua sem medo, e um desejo novo acendeu-se dentro dela. Mas a paz era frágil. No silêncio da madrugada, ouviu passos na casa, uma porta render, e um sussurro que gelou o sangue. Não deixes que ele te engane. Sara. Era a voz de Teresa, a irmã mais velha que, apesar da dureza, começava a sentir as fissuras da sua própria prisão. O segredo de Jorge não era apenas dele, e a chegada daquele homem estranho podia ser a faísca que incendiaria não só os corações, mas também velhas feridas escondidas sob a superfície daquela família. E assim, entre a luz e a sombra, o amor e o medo, o destino começava a desenhar-se com traços fortes e imprevisíveis. O que mais esconderia Jorge por trás daquele olhar sereno? E até onde estaria Sara disposta a ir para conquistar a sua liberdade? A resposta estava a um passo do poço, onde a água guardava memórias e promessas, prontas para emergir no momento certo. Parte 3. O verão em Monte da Serra chegava com calor seco e intenso, pintando o campo de tons dourados e fazendo o pó levantar-se nos caminhos de terra batida. Sara sentia a pele aquecida pelo sol, o vestido branco leve colado ao corpo, delineando as formas que ela própria começava a descobrir. Nos pés, sandálias de couro trançado, gastas, mas que a faziam sentir-se mais leve, quase livre. Um colar simples de prata pendia no pescoço, presente de Jorge, que trazia um brilho delicado, como uma promessa silenciosa. Naquele dia, o encontro no poço foi diferente. Jorge esperava-a já à sombra da velha moreira, com um sorriso que parecia guardar segredos e um olhar que a fazia tremer por dentro. Vestia uma camisa de linho bege, aberta no colarinho, e calças de sarja claras, o ar descontraído contrastando com o nervosismo que Sara sentia. Trouxe algo para ti, disse ele, entregando-lhe um livro de capa gasta, com páginas amareladas pelo tempo. Sara sorriu, surpresa e encantada. Nunca tinha tido um livro só para si, e o simples gesto fazia-a sentir-se especial, como se Jorge visse nela algo que o resto do mundo ignorava. Sentaram-se lado a lado na relva, o sol filtrado pelas folhas criando desenhos de luz e sombra sobre os seus rostos. Jorge lia em voz baixa, e a voz grave dele envolvia-a como um cobertor quente numa noite fria. Sara deixava-se levar pelas palavras, pelo som, pela presença dele, sentindo que cada página virada era um passo para fora da escuridão. Por momentos, os dedos de Jorge encontraram os seus, num toque suave que fez o coração disparar. Ela não afastou a mão, deixou-se estar ali, perdida naquela calma que parecia impossível. Um pássaro cantou, e Jorge sorriu. Sabes, não sei nada de piadas portuguesas, confessou ele, com um brilho divertido nos olhos. Mas dizem que por cá, se um homem chorar, é só com duas razões. Ou está a pensar na sogra, ou está a tentar explicar ao pai da namorada que vai casar. Sara riu-se alto, sentindo um alívio inesperado, como se, pela primeira vez, pudesse rir sem medo de ser repreendida. O caminho de volta foi silencioso, mas carregado de significados. Sara sentia o corpo quente, as mãos ainda a tremer do toque e da risa, e uma certeza crescente de que aquele homem estranho e gentil estava a mudar-lhe a vida de forma irrevogável. Mas a sombra do pai, Manuel, pairava sempre no ar. Naquela mesma noite, enquanto o vinho barato escorria pela garganta dele, e os gritos enchiam a casa, Teresa confrontou Sara com um olhar duro. Estás a brincar com fogo, miúda. Não sabes o que ele é capaz, avisou, a voz cheia de preocupação e ressentimento. Sara não respondeu, mas sabia que Teresa tinha razão. O mundo que Jorge trazia prometia liberdade, mas também perigo.
E nas profundezas daquela aldeia, onde segredos eram moedas valiosas, o preço a pagar podia ser alto demais. Quando finalmente se deitou, com o corpo cansado e a alma inquieta, Sara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Algo estava para acontecer, uma tempestade que não seria apenas do céu. E quando a primeira gota cair, tudo mudaria para sempre. Mas, naquele momento, só restava a promessa silenciosa do poço, o toque das mãos, e a esperança que nascia na luz morna do entardecer. E a pergunta que não a deixava dormir: estaria ela pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse perder tudo o que conhecia? Porque, no fundo, algumas vezes, para encontrar a liberdade, é preciso saber perder o medo. E em Monte da Serra, o medo tinha muitos rostos, e uma voz que nunca deixava de gritar. Parte 4. A casa de Monte da Serra parecia cada vez mais pequena para Sara, como se as paredes se fechassem em torno dela, sufocando-a com o peso dos olhares e das palavras não ditas. Naquele fim de tarde, vestia um vestido de linho cor de palha, simples mas que deixava à mostra os ombros delicados, e os cabelos soltos caíam-lhe em ondas suaves, tocando-lhe a nuca com uma sensualidade contida que só ela sabia que existia. Nos pés, uns sapatos de salto baixo, gastos mas cuidados, que a faziam sentir-se um pouco mais dona do seu próprio corpo. Jorge esperava à porta da casa que tinha comprado recentemente, uma construção antiga restaurada com janelas grandes e cortinas brancas que dançavam com o vento. A luz elétrica da sala iluminava o seu rosto, fazendo os olhos castanhos cintilarem com uma ternura que Sara nunca vira antes. Vestia uma camisa de flanela vermelha, aberta no peito, e calças de gangue escuras, o que lhe dava um ar descontraído e ao mesmo tempo firme. Entrei para te trazer um café, disse ele, sorrindo, enquanto abria a porta para ela passar. Sara entrou hesitante, sentindo o calor da casa envolver-lhe o corpo e o coração a bater acelerado. Era a primeira vez que entrava numa casa que não fosse a sua, a primeira vez que estava sozinha com um homem que não fosse o pai ou as irmãs. A atmosfera era diferente, quase mágica, e o cheiro a café acabado de fazer misturava-se com o aroma da madeira nova. Sentaram-se juntos no sofá, e Jorge passou-lhe a mão pelo braço com um toque suave que a fez arrepiar. Por um instante, os olhos de Sara encontraram os dele e ela sentiu uma corrente elétrica percorrer-lhe o corpo, como se cada centímetro estivesse a despertar para uma vida nova. Sabes, Sara, começou Jorge com voz baixa, aqui ninguém pode mandar em ti. Aqui és livre. Ela sorriu, um sorriso tímido mas cheio de esperança, e respondeu: nunca pensei que poderia haver um lugar assim para mim. Mas a paz durou pouco. Lá fora, o vento começou a uivar, prenunciando a tempestade que se aproximava. E com ela, um segredo profundo que Jorge guardava, um mistério que poderia destruir tudo que tinham construído. Quando Sara se levantou para ir embora, a chuva já caía em gotas grossas, molhando-lhe o vestido e colando ao corpo, revelando as curvas com uma sensualidade contida, quase proibida. Jorge segurou-lhe a mão por um segundo mais do que devia, e ela sentiu o mundo inteiro a girar. Volta quando quiseres, sussurrou ele, e aquela frase ficou gravada na pele de Sara como uma promessa. No caminho para casa, entre o som da chuva e o silêncio da noite, Sara percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. E que, para sobreviver, teria de enfrentar não só o pai, mas também os fantasmas que Jorge trazia consigo. Porque em Monte da Serra, às vezes, as sombras escondem mais do que segredos. Elas guardam verdades que podem mudar tudo, para sempre. Parte 5. Aquela noite em Monte da Serra parecia carregada de um silêncio pesado, como se a própria aldeia prendesse a respiração ante o que estava para acontecer. Sara entrou na casa já tarde, o vestido molhado ainda colado ao corpo, delineando suavemente as curvas que ela descobria com uma mistura de medo e desejo. Os cabelos escorridos, presos de forma descuidada, deixavam à mostra o pescoço delicado, onde um pequeno colar de prata brilhava timidamente à luz do candeeiro. No entanto, a serenidade que Jorge lhe oferecia dentro daquela casa contrastava violentamente com o inferno que a esperava do lado de fora. Manuel, o pai, já tinha percebido que algo mudará. O olhar duro e penetrante que lançou a Sara ao vê-la entrar, molhada e com um brilho diferente nos olhos, foi o aviso silencioso mais ameaçador que ela já tinha recebido. Onde estiveste? Perguntou ele, a voz carregada de desconfiança e raiva contida. Sara manteve-se firme, sabendo que aquele era o momento em que teria de escolher entre a vida que lhe tinham imposto e a liberdade que começava a conquistar no poço. Respondeu ela, com a voz calma, mas o coração a bater descompassado. Manuel ergueu o braço, ameaçando, mas parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que os gritos habituais. Então, num gesto inesperado, virou as costas e saiu da sala, deixando Sara sozinha com as suas dúvidas e a certeza de que o seu mundo estava prestes a explodir. Nos dias que se seguiram, os encontros com Jorge tornaram-se mais intensos e cheios de promessas. Num desses momentos, na intimidade da cozinha iluminada pela luz quente da lareira, ele aproximou-se lentamente dela, os olhos fixos nos seus, e sussurrou: Sara,
Não tens ideia do quanto és forte. Ela sentiu as mãos dele a encontrarem as suas, o toque firme mas delicado que a fazia esquecer o medo. E quando seus lábios se tocaram pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado, um beijo suave, cheio de ternura e de tudo que durante anos lhe tinha sido negado. Mas a calmaria não duraria muito. Uma noite, enquanto a aldeia dormia sob a capa escura de uma tempestade, um bater forte na porta fez o coração de Sara saltar. Manuel estava à espera, furioso, com um olhar que prometia vingança. Acabou-se o esconderijo, gritou ele, ameaçando revelar o segredo que a todos poderia destruir. Sara agarrou as mãos de Jorge, sentindo a força necessária para enfrentar o que viesse. Esta é a minha vida agora, disse ela, com a voz firme. E foi nesse instante, com a tempestade a rugir lá fora e o destino a fechar-se sobre eles, que Sara percebeu que a verdadeira luta estava apenas a começar. Porque em Monte da Serra, o amor e o medo dançavam numa linha tênue, e só os corajosos ousavam atravessá-la. Mas quem seria capaz de enfrentar as sombras do passado para conquistar a luz do futuro? O segredo de Jorge, o destino de Sara e o silêncio da aldeia prometiam um próximo capítulo cheio de surpresas, e talvez, de redenção. A história estava longe de terminar.